Olá, turma! Na nossa aula de teoria da comunicação anterior, nós falamos um pouco sobre linguagem, não é isso? E essa capacidade que o ser humano tem de compreender o outro, né, de se comunicar, de interagir, seja através da língua ou de outras manifestações, como por exemplo a pintura, a dança, os sons, os gestos, não é isso? E agora nós iremos falar um pouco sobre língua, ok? A língua é um sistema de representação convencional composto por palavras combinadas de forma a produzir sentido com o objetivo de comunicar, expressar ideias e sentimentos e interagir com o outro. Cada língua segue regras de combinação próprias, como a posição das palavras na frase, a concordância, a regência. A língua é esse conjunto de palavras que detém significado para um determinado grupo. Não é à toa que nós temos várias línguas, não é? Nós temos a língua portuguesa, nós temos a língua inglesa, a língua francesa, espanhola, latina, italiana, não é isso? Ou seja, para um determinado grupo, aqueles elementos linguísticos, aquelas palavras, elas possuem significado. É importante nós deixarmos claro também que nós temos línguas que se manifestam através da oralidade, da escrita, e nós temos língua que se manifesta através dos sinais, né, como a Libras, por exemplo. Então, a língua é essa representação convencional que nós temos, que tem como objetivo, né, a comunicação. Ela possui combinação própria, porque uma das coisas que nós devemos compreender é que cada língua possui as suas combinações próprias. Vocês sabiam que a língua portuguesa é uma língua que surgiu a partir da língua latina, porém há combinações presentes na língua latina que não existem no português. Por exemplo, na língua latina não há artigo. Na língua portuguesa nós temos. Então, assim, cada língua possui as suas características próprias, possui as suas combinações próprias, certo? Então, a unidade mínima da língua, que é a palavra escrita ou falada, ela também é chamada de signo linguístico, e é isso que nós iremos buscar compreender um pouco na nossa aula de hoje, ok? Os signos são instrumentos de comunicação e representação na medida em que, com eles, configuramos linguisticamente a realidade e distinguimos os objetos entre si. Então, os signos linguísticos são esses instrumentos que buscam representar, que buscam comunicar. Eu trouxe aqui um exemplo de signo linguístico para que a gente possa compreender um pouco, não é isso? Nós temos aqui um semáforo. Observe que a gente consegue se comunicar com este objeto mesmo sem a presença da palavra, certo? Ou seja, se nós estamos trafegando e de repente esse sinal fica vermelho, nós sabemos que o sinal vermelho indica pare, não é isso? Se esse sinal fica verde, nós sabemos que indica siga. Então, nós conseguimos nos comunicar através das cores que são representadas neste semáforo. E isso é um signo linguístico. Por que é um signo linguístico? Porque este instrumento é capaz de propor uma comunicação, ok? E o signo linguístico, gente, estudando ele agora de uma forma mais específica, ele é composto por significante, significado e referente. Vamos tentar compreender um pouquinho isso, já que nós sabemos que o signo linguístico é uma unidade mínima da língua, ok? O significante é a parte perceptível do signo, é representada por sons na língua falada ou por letras
na língua escrita. Então, o que é o significante de uma língua? O significante são as palavras, sejam elas faladas, sejam elas escritas. Isso nós chamamos de significante. O significado é o conceito transmitido por esses sons. Por exemplo, quando eu falo a palavra casa, os sons que eu pronunciei, o C, o A, o S com som de Z, né, e o A, é o meu significante, ou seja, são os sons que eu pronunciei para falar essa palavra, certo? O significado é o conceito que eu crio na minha mente. O que é uma casa, certo? E o referente, coisa ou objeto existente representado pelo significante. O referente é a casa propriamente dita, certo? Casa, o significante da palavra casa é os sons que eu utilizei para falar essa palavra. O significado é a imagem que eu crio na minha cabeça do que é uma casa. E o referente é a casa propriamente dita, certo? Vamos ver aqui um exemplo de signo linguístico. Eu tenho o significante cavalo. Observe que aqui a palavra está escrita em espanhol. Isso significa também que, dependendo da língua, esse significante pode mudar. Por quê? Porque o significante é o som ou a pronúncia, certo? Então, aqui, o cavalo é o meu significante. A imagem que eu crio na minha cabeça é o significado. E o referente é a realidade, ou seja, é o cavalo em si, certo? Então, que isso fique bem claro para vocês, essa distinção. Significante é o som ou a palavra escrita. O significado é a imagem que eu crio na minha cabeça, a partir daquela leitura que eu fiz da palavra, e o referente é o objeto real, ok? Vamos aqui para mais um exemplo, só para esclarecer ainda mais essa questão do signo linguístico. O que nós temos aqui? Nós temos a palavra automóvel, não é isso? A palavra automóvel é o meu significante. Por quê? Porque o significante é a escrita ou o som, não é isso? Então, aqui a palavra automóvel é o meu significante. Mas observe que o mesmo significante pode ter diferentes significados. Sabe por quê? Porque quando eu falo a palavra automóvel, uma pessoa pode imaginar um Onix, outra pode imaginar uma Hilux. Então, o significado já é algo mais particular, porque é a imagem que eu crio. E se agora na nossa frente nós tivéssemos um carro, sei lá, um Fiat Uno, seria o referente, certo? Então, que fique bem claro isso. O significante é a palavra escrita ou pronunciada. O significado é a imagem que nós criamos na nossa cabeça e o referente é o objeto em si, ok? E todos esses elementos são os elementos que vão compor o signo linguístico, que é uma unidade mínima da língua e que são elementos importantíssimos para a comunicação, certo? Essas foram as referências utilizadas. Um abraço virtual a todos e todas.